Outra informação, vamos falar um pouco de economia, de agronegócio, porque as exportações do agro têm garantido que as contas do Brasil fiquem no azul. A balança comercial do país fechou o período de janeiro e agosto deste ano com um superávit de 62 bilhões de dólares. Sem o agro, o resultado teria um déficit de 39 bilhões, segundo informações do Ministério da Agricultura. Nesse período, o Brasil faturou 112 bilhões de dólares com as exportações no setor e gastou apenas 11 bilhões com importações. A maior parte desse montante veio dos embarques de grão in natura e a segunda maior veio do setor de carnes. Vamos começar essa rodada com o Cláudio Dantas. Dantas, mais uma vez a gente precisa aplaudir, enaltecer e elogiar o setor do agronegócio que acabou garantindo que as contas do Brasil fechassem no azul. Pois é, exatamente. Já não é a primeira vez, a gente tem repetido, esses dados têm se repetido no nosso noticiário aqui e com um aumento até na proporção do PIB, né, no peso do PIB. O nosso agro é um agro muito tecnológico, um agro que se desenvolveu nas últimas 3, 4 décadas de uma maneira a deixar o resto do mundo para trás, né? Então, e esse agro também, a maior parte dele é responsável do ponto de vista ambiental, diferentemente do que a gente ouve aí nos discursos da esquerda. No final das contas, isso é até uma exigência mercadológica. O agro é um grande exportador. Então, países no mundo inteiro consomem os nossos produtos agrícolas, a nossa pecuária, nossa agricultura, e exigem certificações. São certificações internacionais. Você precisa ter um gado livre de aftosa, você precisa ter uma série de requisitos precisam ser cumpridos para você fornecer para esses países. Então, isso acaba elevando a régua dessas produções e, de fato, acabam se reproduzindo nesses bons números, né? A gente tem que realmente estar muito atento a isso e as políticas públicas precisam ter essa sensibilidade, os atores públicos precisam ter essa sensibilidade de tratar o agro como ele merece. Isso significa a gente voltar ao primeiro bloco do programa. Não é possível mais você tolerar invasões no campo que trazem insegurança jurídica e prejudicam essa produção. Vide a necessidade e a importância dela para a nossa economia. Pois é, José Maria Trindade, para além desses números que acabaram garantindo as contas no azul, como é que está a relação do governo federal com o setor do agronegócio que tem garantido ao longo dos últimos anos índices fantásticos para a economia do Brasil? O presidente, eu me lembro, no primeiro semestre, acabou dando algumas declarações que não repercutiram muito bem, ele chegou até a ser bem deselegante com o setor. Essa situação foi normalizada? Alguém tem atuado para tranquilizar esse tipo de relacionamento, o próprio ministro da Agricultura? Ainda não é boa a relação, mas eu entendo que tem que modificar, tem que melhorar. A gente vê que agora, por exemplo, a CNI e a própria CNA estão se aproximando do governo, era difícil a relação. Não é o governo Lula, é o governo do Brasil. Ninguém é eleito ditador, é eleito um presidente da República que tem que obedecer às regras democráticas. Olha, não foi por acaso que o agro se transformou nessa potência mundial aqui no Brasil. Foi construído ao longo tempo com a participação do Embrapa, financiamentos do governo logo no início, e isso foi crescendo, né? Hoje eu chamo de a grande âncora verde do Brasil na economia. Não fosse a exportação do agro e a mineração, o Brasil estava na rabeira do mundo. 2 pontos. Pouco se fala na mineração. Se bate muito na mineração e tal, mas fiquem sabendo, mineração é uma pauta muito importante de exportações do Brasil. Mas o mais importante é o agro. E foi construído através de muita tecnologia, sim, muita tecnologia. Hoje o agro, Daniel, e aí talvez esteja a raiz desta divergência com o governo, é independente, não precisa mais do governo. Só quer que o governo não atrapalhe. Financiamentos para o agro ficaram tão grandes que eles captam recursos no exterior, em trade. Fica um pouco mais caro,
mas o agro não tem que se submeter a processo de corrupção interno, a puxar saco de político, nem nada. Vai lá, contrata e boa, todo financiamento. É assim, e o crédito vem fácil. Em 1800, talvez tenha sido a primeira grande teoria econômica do mundo, Thomas Malthus disse o seguinte: haverá falta de alimentos no mundo, porque a população mundial cresce em PG, em progressão geométrica, e a produção de alimentos em PA, progressão aritmética. Então haverá um tempo em que os países lutarão, farão guerra por alimento, e não haverá comida para todos. Como ele era um economista ali muito importante, fez um tratado muito bom, ele foi levado a sério. Depois caiu em descrédito, porque a produção de alimentos aumentou muito. Recentemente eu li uma avaliação de um economista inglês e ele fala exatamente o contrário. Thomas Malthus estava certo, o mundo caminhava para a falta de alimentos, mas ele alertou os países e todos começaram a se preocupar em produzir alimentos. Aí aumentou muito a produtividade através da tecnologia, produtividade é a produção por metro quadrado, né? Aumentou muito a área plantada e principalmente tecnologia. O Brasil hoje produz alimentos para 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. Ou seja, 5 vezes mais do que toda a população brasileira precisa. E essa produção de sementes, ela é importante porque ela é matriz. Soja, milho, isso aí é um passo para a produção de aves, de suínos, de bovinos, ou seja, proteína animal. Precisa de soja. O Brasil exporta soja para a produção de ração, até para salmão, no mundo inteiro, né? Então, os mais disputados salmões do mundo se alimentam com a nossa ração. E não exporta a ração, exporta a soja. O segundo passo que o governo deveria estar ali aliado ao agronegócio é de fazer essa transição, em vez de exportar a soja, exportar alimentos mais elaborados, né? A proteína, em vez de a carne in natura, a carne elaborada, essa que tem que ser a grande preocupação. O Brasil é imbatível em preço e em qualidade no mundo inteiro. E também para participar do programa Os Pingos nos Is nesta segunda-feira, olha ele aí já posicionado, Cristiano Beraldo dos Estados Unidos. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite, excelente semana para você. Estamos tratando do agronegócio que garantiu superávit na balança comercial de janeiro a agosto, um montante de 112 bilhões de dólares. Agora, Beraldo, o Brasil tem tratado bem o agronegócio? Boa noite, Peneto, boa noite, Mota, Dantas, boa noite, Zé Maria. Desculpe um atraso aqui, mas sempre uma honra participar do programa. Boa noite à nossa querida audiência. Olha, eu já posso ver a turma da esquerda comemorando que com o governo Lula, graças ao governo Lula, a economia está crescendo. Porque o detalhe do número não tem muita importância, né? O que importa é a propaganda para mostrar que o governo está indo bem, mas o governo não está indo bem, o governo está indo mal. Como já disseram aqui antes, o agronegócio brasileiro, ele anda apesar do Brasil, apesar daquilo que o governo atrapalha, porque tem tecnologia, tem preços conforme o mercado internacional, então você tem referências em moeda forte, que é o dólar, você tem um mercado que acontece, mas as coisas não são dadas assim, e eu me permito aqui discordar um pouco do Zé Maria. Eu acho que olhando para trás, a gente tem uma posição muito consolidada no agronegócio mundial, mas olhando para frente, a gente não pode descartar o risco que o nosso agronegócio corre, porque todos esses ataques que o agronegócio recebe, do ponto de vista institucional, a leniência com esses grupos criminosos que atrapalham sobremaneira não só a efetiva produção, mas também criam um clima de incerteza no campo, isso tudo é muito prejudicial, enquanto outras regiões do mundo, e a gente precisa observar, sobretudo a África, estão recebendo investimentos imensos para que possam ter uma produção crescente no agronegócio. Então, o Brasil tem hoje uma posição confortável para frente. Ô, Beraldo. Vai lá, Zé. Beraldo,
eu trouxe aqui nos pingos, você tem razão. Eu fiz uma narrativa do momento atual. Eu trouxe aqui o perigo. A China está comprando a África, porque lá é possível. Aqui no Brasil não é possível países ou estrangeiros comprar propriedades. Lá é possível. A China está comprando propriedades, é um clima parecido com o Brasil e estão levando a nossa tecnologia, nossas matrizes. O Brasil está exportando gado vivo, está exportando matrizes e a tecnologia do agronegócio para a China aplicar na África. Este é o sinal vermelho de que você está falando, sim. O Lula quer fazer até parceria com o país africano. Antes do Beraldo concluir, Dantas, você quer fazer um complemento, né? Nesse avanço sobre a África, nós estamos cooperando com tecnologia da Embrapa, em acordo de cooperação. Nós estamos entregando a nossa tecnologia nacional, que permite, inclusive, que hoje nós tenhamos 2 até 3 safras por ano. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E nós hoje estamos cooperando com a China, entregando de bandeja para a China criar. Daqui a 2 décadas, isso vai, o que está sendo feito agora na África pela China, com a ajuda nossa, né, vai mudar esse cenário de exportações e de produção agrícola do Brasil. Por quê? Porque a China, que é o principal comprador, principal consumidor, não vai precisar mais do Brasil. Pois é, Beraldo, a gente está cavando a nossa própria cova. Pois é porque ajudar o inimigo, ajudar o concorrente é a especialidade da casa. A gente manda dinheiro para Cuba para financiar a infraestrutura para eles e não faz a nossa infraestrutura aqui. Depois, na hora de pagar, estamos lá cheio de pena. Temos pena da Argentina, temos pena da África, nossos irmãos africanos que levam nossa tecnologia para a China surfar. E aí tem um outro ponto importante também da gente observar no agronegócio brasileiro, é que a política equivocada dos campeões nacionais que o PT implementou nas gestões anteriores levou a gente ter hoje, por exemplo, na pecuária, um processo muito difícil para o pecuarista, porque ele é oprimido pelo grande comprador de proteína animal e vive quase como um funcionário dessas imensas, ou desta imensa indústria que se consolidou com o dinheiro fácil e barato do BNDES, porque era amigo do rei. Foi preso na Lava Jato com o irmão, aconteceu tudo. Hoje está aí de novo, gozando de intimidade dos ministros da Suprema Corte, mandando e desmandando no setor pecuário brasileiro, e a gente só assistindo. Não há estratégia, não há uma visão nacional de fortalecer o mercado para a gente ter cada vez mais pessoas atuando, para que seja cada vez mais um gerador e distribuidor de riqueza. Ainda há um problema de concentração muito grande na pecuária brasileira. Pois é, a gente, claro, vai continuar monitorando a situação que envolve o agronegócio brasileiro, vai trazer as atualizações aqui na programação, mas tem Mota, você comentou esse assunto mais cedo, né? Ou não? Você quer complementar? A complementação que eu posso fazer é dizer o seguinte: o nosso agro não se tornou o que ele é à toa. Ele foi criado, construído, muito esforço de muita gente trabalhadora, que arriscou tudo que tinha, que saiu, só para dar um exemplo, né? Pioneiros que saíram do sul do Brasil, foram para o centro-oeste, na época em que literalmente tudo aquilo ali era mato, e ralaram e colocaram a família toda para trabalhar, correram riscos, e hoje tem empresas enormes que movimentam o nosso agronegócio. Eu não acho que isso vai ser tão facilmente assim capturado pela China. A China tem problemas enormes. A China tem Taiwan ali do lado esperando para explodir. Além disso, há mercados no mundo que ainda são quase que inexplorados pelo Brasil, como a Índia, por exemplo. A Índia tem um problema sério de água, de abastecimento de água. A Índia tem que alimentar muita gente. Eu acho que o principal desafio que o nosso agro enfrenta, talvez não seja nem tanto a China, mas seja essa competição de alguns outros países que vem disfarçada de preocupação com o meio ambiente. E aí esses países
injetam uma fortuna aqui em verbas no Brasil para movimentar essa máquina de demonização do agronegócio. Mas eu acho que a gente vai vencer esse desafio também.